Hoje eu vou conversar com vocês, com as mulheres, com os casais, sobre a interferência que o estresse traz na fertilidade do casal. Meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre acupuntura, dor e fertilidade. Nós sabemos que, infelizmente, cada vez mais casais buscam por alternativas de tratamentos para infertilidade, como a fertilização in vitro, a FIV, né, que nós chamamos, a inseminação artificial, por conta das altas taxas de infertilidade que vem ocorrendo tanto no Brasil quanto no mundo. Se atribui isso muitas vezes à alta idade materna, as mulheres, né, protelarem muito a gestação por conta do trabalho, por conta das aquisições que se deseja ter, né, enquanto casal, e isso acaba diminuindo, né, porque nós sabemos que a fertilidade, ela tem uma ordem cronológica para nós, principalmente mulheres, e esta fertilidade ela vai diminuindo com o passar dos anos. E hoje em dia, a idade média que as mulheres têm o primeiro filho também aumentou bastante, com relação a décadas atrás, dos nossos pais, dos nossos avós. Então, nós precisamos buscar muitas vezes alternativas, outros recursos para atingir o objetivo de gestar, de formar uma família. Mas será que o estresse crônico, o estresse contínuo, ele tem algum papel fisiológico na infertilidade? E nós vamos ver aqui hoje sobre isso. O estresse crônico, ele interfere, né, aquela nossa rotina de muitas atividades, de estar sempre correndo, de dormir pouco, de nos alimentarmos mal, de não conseguirmos parar, sentar. Se nós paramos, nós estamos com o celular na mão, dando atividade para o nosso cérebro. Será que isto atrapalha? Nós vamos ver que sim. Por quê? Nós temos um eixo hormonal chamado eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Este eixo, destas três glândulas, ele tem uma relação direta com a fertilidade, com o aparelho reprodutor, tanto feminino quanto masculino. É este eixo de hormônios, esse eixo de glândulas que liberam hormônios que vão fazer com que a mulher ovule, com que o espermatozoide ele seja, digamos, maturado, aqui o espermatozoide ele tenha todos os hormônios necessários para sua formação, para sua locomoção, né, para a velocidade de locomoção desse espermatozoide. Então este eixo ele é fundamental. E o estresse crônico, ele acaba sim alterando o funcionamento destes hormônios. Tudo é muito harmônico no nosso corpo, então tudo precisa ter um encadeamento para que a nossa parte fisiológica funcione bem. Isso não falando somente de fertilidade, mas falando do funcionamento do nosso aparelho digestivo, dos batimentos cardíacos, da nossa pressão arterial equilibrada, e sabemos que o estresse crônico ele altera tudo isso. Então, o primeiro prejudicado são os nossos hormônios, é o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Por quê? Então, o aumento do cortisol, que nós temos ouvido falar bastante hoje em dia, que é o hormônio do estresse, né? É relacionado ao estresse. Então, altos níveis de cortisol reduzem o GnRH, que é um hormônio precursor dos hormônios do LH, do FSH, que agem nas gônadas, né? Que agem, então, nos ovários e que fazem a maturação dos folículos, que geram a ovulação, que melhoram a qualidade dos óvulos, que aumentam a espessura do endométrio. Então, tudo isso, óvulos de qualidade, maturação dos óvulos, espessura do endométrio, receptividade desse endométrio ao embrião que chega, tudo isso é importantíssimo para a fertilidade, para que o bebê chegue, né? Então o embrião chegue até o útero e ele consiga se desenvolver, e isto tem uma relação direta com o
cortisol. O cortisol atrapalha todo este ciclo hormonal e atrapalha toda essa questão do controle de ovulação, da regularidade da ovulação e da espessura do endométrio. Além disso, no homem, né? No homem nós temos uma diminuição da testosterona através do aumento do cortisol. E o excesso de cortisol, o cortisol elevado pelo estresse, ele causa o que nós chamamos de estresse oxidativo. Ou seja, o que é isso, né? É um aumento de radicais livres que geram inflamação e que geram uma piora geral na qualidade dos espermatozoides e na qualidade, na possibilidade, então, desses espermatozoides serem possíveis para a reprodução. Então, não só na mulher, nós temos sempre que avaliar o casal. Às vezes, eu já tive casos de pacientes que com a mulher estava tudo bem, mas o homem estava estressado, hipertenso, com alterações hormonais, alterações de vitaminas, com espermatozoides com baixa mobilidade, com baixa quantidade de espermatozoides no esperma. Então, homem e mulher devem ser avaliados para que a reprodução, para que a fertilidade aconteça e esse embrião ele seja formado da melhor maneira possível e seja implantado da melhor maneira possível. E o tratamento, então, da infertilidade. Quando um casal vem para tratar infertilidade, seja na clínica de fertilização, seja casais que vêm para a acupuntura, eles já estão num momento de muito estresse, porque geralmente são casais que tentaram 5 anos, 3 anos, uma fertilização natural, não conseguiram. Aí muitos casais conseguem se organizar financeiramente, outros nem tanto. Isso gera um estresse financeiro, gera um estresse emocional. Muitas vezes são casais que tentaram a gravidez natural, não conseguiram, já têm um nível de estresse, tentaram uma primeira FIV, não conseguiram, tentaram uma segunda FIV, não conseguiram. Isso vai gerando mais ansiedade, mais estresse. Esses casais, muitas vezes, eles dormem mal, começam a ficar preocupados no período ali em que vai acontecer a transferência do embrião ou que vão fazer a coleta dos óvulos. Isso gera mais estresse, gera mais cortisol e gera mais efeitos deletérios no organismo, como, por exemplo, né, a baixa ovulação, a baixa contagem de espermatozoides. Então, o próprio tratamento da infertilidade, ele também gera estresse. Então, é muito importante que os casais parem, revejam um pouco o seu modo de vida, revejam um pouco estas questões e trabalhem muito o seu autocuidado, tanto o homem quanto a mulher. Então, é importante cuidar da saúde física, fazer exercícios, dormir bem, comer da melhor forma possível, fazer os seus exames, as suas dosagens hormonais, fazerem as suas dosagens de vitamina, avaliarem de uma forma geral seus exames laboratoriais. É importante atividades de lazer, atividades de descontração, fazer uma psicoterapia, muitas vezes o casal precisa para ter um suporte emocional para todo esse processo, então, do tratamento da infertilidade. Então, é importante, hoje em dia se tem usado muito a meditação, a técnica de mindfulness, que é a atenção plena, que é um momento em que a pessoa para 5 minutos, 10 minutos, pode colocar, eu costumo colocar aqui no consultório uma meditação guiada. Então, para, respira e volta, diminui o estresse, diminui o cortisol, aumenta o que nós chamamos de GABA, que é um neurotransmissor que diminui estresse. Então, a gente troca o modus operandi do estresse, do cortisol, através de técnicas de respiração e de meditação, de atenção plena, para que esse casal acerene, diminua o ritmo, né? Além disso, aqui no consultório, eu faço muito, né? Os casais procuram muito, já direcionados à acupuntura, porque a acupuntura, assim como a meditação, ela diminui a atividade do sistema nervoso simpático, que é o relacionado ao cortisol alto, à noradrenalina mais alta, ao estresse. A acupuntura troca o modo sistema nervoso simpático para o sistema nervoso parasimpático. Então, através do agulhamento de alguns pontos, principalmente pavilhão auricular ali na orelha, a gente coloca agulha, coloca muitas vezes, né, o aparelhinho que emite um pulso para
ativar o nervo vago e ativar a liberação de GABA, que é um neurotransmissor que diminui frequência respiratória, diminui frequência cardíaca, deixa o paciente mais relaxado, mais tranquilo emocionalmente para enfrentar então os desafios, que é um grande desafio o tratamento da infertilidade. Então, a acupuntura diminui o estresse, melhora as escalas tanto de ansiedade, de estresse e qualidade de vida e aumenta as taxas de gravidez. Aqui eu trouxe um estudo com 1930 mulheres inférteis que, na sua grande maioria, conseguiram atingir, tiveram um resultado estatisticamente significativo de atingir a tão sonhada gestação, que fazendo acupuntura além das outras técnicas de fertilização. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que possam utilizar-se dele, lembrar do controle de estresse, do gerenciamento de estresse, para que o sucesso da gravidez seja alcançado. Um grande abraço!